A santa paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém, igreja? Quem entrou pesado aqui está leve. Quem entrou triste está alegre. Amado, a porta, você entrou, a porta já está aberta já. Você já tomou posse de sua vitória. Amém? Você viu o poder de Deus, né? Deus usando o seu servo. E a unção do Espírito Santo trabalhando, movendo, curando, restaurando, libertando. Você que está aqui nessa noite, depois você se analise, veja a diferença no seu corpo, na sua vida, na sua saúde, porque Deus já operou na tua vida. Tu crês nisso? Então foi a demonstração de poder, e o nome do Senhor foi glorificado. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 7. Quero a atenção da igreja, que eu vou ser breve. Amém, amados? Para passarmos pelas portas. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 7. Glória a Deus. Se você está com dificuldade de achar, peça ajuda. É o último livro da Bíblia lá embaixo. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Onde nós estamos numa campanha de portas abertas. E hoje se finaliza essa campanha e sairemos em posse de vitória. Quem achou? Então vou estar fazendo a leitura, amém, irmãos? Está escrito assim o títulozinho: a carta à igreja de Filadélfia. Aí diz assim o verso 7: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele diz no 8: conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e farei que venha e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Versos 10: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Versos 11: venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Amado, a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que ficava centralizada, localizada na Ásia. Era uma cidade romana, aonde ali havia uma igreja de Jesus Cristo naquele lugar. E o Senhor disse para o anjo daquela igreja: aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. O nosso Deus, ele é santo e ele é verdadeiro. Santo porque ele é perfeito, santo porque ele é puro, verdadeiro porque ele é a verdade, ele é o fato. Ele é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Deus além do Deus da Bíblia, além do Deus das Escrituras. Além desse Deus que você está buscando hoje, não há outro Deus além dele. E ele é santo, ele é perfeito, ele é amável, ele é agradável e ele é tudo. E ele diz que ele tem a chave de Davi, que ele tem a chave de Davi, e a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fechar também, ninguém abre. E ele disse para o anjo da igreja: eis que eu tenho uma porta aberta diante de ti. Eu sei que tinha pouca força, mas guardaste a minha palavra.
guardar-te a minha palavra. Porta física, irmão. Vou falar de porta física. Porta física, mundo físico, onde estamos vivendo. Qual a porta que você almeja para você? Qual a porta que você quer aberta para você? Qual a porta que você acha que está fechado para você? Qual a porta? Profissional, trabalho, casamento, felicidade, sentimento. Qual a porta que você acha que está fechada para você? A porta só está fechada para você se você estiver longe desse Deus. A porta só vai estar fechada para você se você estiver distante desse Deus. Se Deus abriu a porta para você, ninguém pode fechar. Se Deus já abriu uma porta para você, ninguém pode fechar senão Ele. E quando pode ser fechada? Quando você se afasta dele, quando você deixa Ele, quando você abandona Ele, quando você esquece dele. As portas se fecham para você. Experiência própria tenho. Quantas vezes a porta aparentemente se fechou para mim? Aparentemente se fechou para mim. E como se abriu? Eu permanecendo firme com Ele. Eu permanecendo firme com Ele. A porta o quê? Se abriu? Não, já estava aberta. Já estava aberta. Porém, nós somos provados e testados pelo nosso Deus. Às vezes parece que a porta se fechou para nós. Parece que se fechou, mas não fechou. Mas quem não guarda a palavra de Deus, quem não tem a visão espiritual, determina com a sua própria boca: as portas se fechou para mim. As portas se fechou para mim. Porta de emprego, profissional, sentimental, física, espiritual. Se fechou tudo para mim. Não, você está dizendo que fechou. Aparentemente fechou. Você está sendo provado para ser aprovado. Só que na hora da prova você acha que a porta está fechada, mas a porta está aberta. Você tem que usar a chave agora para abrir a porta. Porque se a chave está com o nosso Deus, também está com você que serve a Ele. A chave chamada fé, a chave da ação, a chave da atitude, a chave da disposição, a chave que pisa na cabeça de Satanás. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé você usa essa chave e as portas se abrem. As portas são amostradas. As portas que estavam ocultas, escondidas aos teus olhos, são liberadas, são saídas do oculto, e vem à existência a tua visão, a tua vida. Mas cada vez mais que você se afasta do Senhor, aí elas estão se fechando, elas estão sumindo de você, se ocultando de você. Porque enquanto você estiver com Deus, com Ele, as portas estão sempre abertas. Porém, haverá um momento que você vai ser provado. Haverá um momento que você irá ser testado. E como você se comportará em meio à prova, em meio ao teste? Como? Desistindo? Profetizando que não vai dar nada certo? É assim? Não. Eu posso todas as coisas aquele que me fortalece. Então eu vou lutar. Eu vou guerrear. Irmãos, eu não julgo fé de ninguém. Cada qual tem a sua fé. Tem a tua fé que é mais ativada, mais visível. Tem outra fé que é quietinha, mais no seu cantinho, mas está usando fé que tu nem imagina o tanto de fé que tem. Então eu não posso julgar fé. Mas as portas não estão fechadas diante de nós, só se nós se afastar de quem? Eu já presenciei muitos irmãos que ficaram desempregados. E naquele período de desemprego, onde era que os irmãos estavam? Na igreja, aos pés de quem? De Jesus. Ficou desempregado e vinha para a igreja mais tempo. Ficou desempregado, tem mais tempo, então ia mais tempo aonde? A igreja. Onde eu congregava tinha culto de manhã e de noite. O culto principal era domingo de manhã, terça noite e sexta noite. Os irmãos ficou desempregado, estavam na igreja domingo de manhã, domingo de noite, terça de manhã, terça de noite, até que as portas eram liberadas e eles enxergavam e voltavam a trabalhar. E permanecia firme com Deus. Mas por que perdeu o trabalho e abriu outra porta? Porque Deus, quando permite uma porta se fechar, é porque tem outra melhor aberta. Então agradeça a Deus quando a porta fechar. Confie em Deus quando a porta se fechar.
fechar, porque portas maiores e melhores estão em tua direção, estão saindo do oculto, está vindo à existência na tua vida. Mas muitos murmuram quando a porta se fecha, e nem força para vir para a igreja tem. Está em casa o tempo todo, de manhã, de noite, de tarde. A porta se fechou, aparentemente está na prova, mas aí esquece dos pés de Jesus. Se você estiver nos pés de Jesus, se você estiver com Ele, você verá as portas abertas. Mas se você se afastar dele, as portas se fecharão. No começo não, no começo parece que a portona está aberta, mas depois você vê o cerco apertando, as coisas ficando difíceis, o casamento começa a dar errado, a vida profissional começa a dar errado, a saúde começa a dar errado, as coisas de casa começam a quebrar, começa a perder. Aí vem briga com o pai, com mãe, com filho, com esposo, com esposa. Depois de um tempo, longe de quem? Aí as portas fecham mesmo. Mas enquanto você estiver aos pés do Senhor, as portas estão abertas. Mesmo passando por prova, as portas estão abertas. Mas ele disse para o anjo dessa igreja, porque Filadélfia foi uma igreja perfeita, irmão. Uma igreja o quê? Perfeita para o Senhor. Uma igreja que era exemplo para o Senhor, porque era uma cidade que era dos romanos. E aquele anjo da igreja conseguiu sobressair em meio, vou ler aqui novamente, ao 9, aos da sinagoga de Satanás. Ali tinha sinagoga de quê? Satanás, casa de demônios. Mas o anjo da igreja, mesmo sem muita força, ele conseguiu guardar a poderosa palavra de Deus. Quando fala guardar a poderosa palavra de Deus, é viver a poderosa palavra de Deus, é praticar a poderosa palavra de Deus. Não é só falar, não é só ouvir, é viver, é outro nível. É outro nível. Aquele anjo da igreja era meio fraquinho, era meio sem força, era meio pequenininho, talvez era meio zombado pelos outros, desacreditados, se achava incapaz. Talvez ele se achava incapaz de fazer isso ou aquilo. Mas isso é bom. Ultimamente temos irmãos de outros ministérios daqui também me perguntando: Wellington, por que eu me sinto incapaz? Porque vocês veem capacidade em mim e eu me sinto incapaz. Essa semana muitas pessoas me fizeram essa mesma pergunta: por que eu me sinto incapaz? Eu louvo, mas eu me sinto incapaz. Eu prego, mas eu me sinto incapaz. O jovem me perguntou: Wellington, por que as pessoas veem inteligência em mim para mexer nesses negócios de aplicativo que eu mexo e eu não consigo ver em mim? Eu digo: você tem inteligência? Ele disse: mas eu me acho incapaz. Eu digo: mas a capacidade não é tua, ela vem de Deus, é dom. Então esse anjo da igreja, talvez ele achava-se incapaz de dominar aquela igreja, de guiar aquela igreja, de cuidar daquela igreja, de cuidar daquele povo. Talvez ele se achava o quê? Incapaz. Porque o Jesus disse que eu sei a tua força, eu sei a tua pouca força, eu conheço a tua pouca força, eu conheço a tua incapacidade, eu conheço a tua fraqueza. Mas tu guardaste a minha palavra. Mas tu guardaste a minha palavra em meio à sinagoga de Satanás. E tem muitos no nosso meio que se diz ser judeus, mas mentem, não são judeus. Tem muitos que se dizem ser de Deus, mas mentem porque não são de Deus. Tem muitos que dizem viver a fé, mas mentem porque não vivem a fé. Tem muitos que dizem guardar a palavra, mas mentem porque não guarda a palavra, não vive. Tem muitos que dizem ser de Deus, mas não está aos pés de Jesus, não está aos pés da cruz, está longe de Jesus, está longe de Jesus, esquece de Jesus. Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é a porta, e a porta aberta é Jesus. Se você estiver nele e ele estiver em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nós precisamos estar aos pés dele, nós precisamos estar com Jesus, nós precisamos pisar na cabeça de Satanás, nós precisamos pisar na cabeça do inimigo. Como ele? Guardando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é poder.
sabedoria humana. A palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus é vida. Besta é quem acha que não. Besta é quem acha que não. As palavras de Jesus são poderosas. Poderosa a palavra de Jesus. Como foi que Jesus matou Satanás? Vamos dizer assim. Como foi que Jesus assassinou Satanás com a sua palavra? Satanás tentou ele. Aparta-te de mim, Satanás. Só o Senhor teu Deus servirá. Transforma essa pedra em pão se tu és o Filho de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, aparta de mim. Só o Senhor teu Deus servirá. Satanás bateu em retirada. Satanás deixou Jesus. E os anjos veio. E os anjos veio e se viu ao mestre. Como a palavra de Deus não é poderosa? Como não guardar a palavra de Deus? Como não aprender a palavra de Deus? Como rejeitar a palavra de Deus? O Espírito Santo de Deus nos convence pecado e juízo. O Espírito Santo não trabalha sozinho. A palavra de Deus não trabalha sozinha. É o Espírito e a palavra e o Espírito. É alinhamento. É alinhamento, é unidade. É união. Guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. O que é guardar? Viver. Praticar. Você erra, eu sei, eu também erro. Você falha, eu sei, eu também falho. Você tem pouca força, eu sei, eu também tenho. Aí eu respondi para os irmãos. Para todos eu respondi a mesma pergunta. Sabe por que você se acha incapaz? É porque a capacidade vem de Deus. E você se acha incapaz, é por isso que Deus confia em você. Porque você se achando incapaz, você nunca vai se exaltar. Você nunca vai querer tomar a glória de Deus. Você nunca vai querer ser melhor que ninguém. Porque você se acha incapaz. Então Deus confia em você, como Ele confiou no anjo da igreja. Mesmo com pouca força, Ele deu a igreja para aquele anjo. E aquele anjo, mesmo com pouca força, Ele deu conta da igreja. Foi a igreja perfeita para Deus. Posso dizer que aquele anjo, aquele pastor, ele tinha pouca sabedoria humana, ele tinha pouco conhecimento humano, pouco estudo humano, ele tinha pouco conhecimento, mas ele temia ao Senhor, ele tinha um temor de Deus, ele se sentia incapaz, Deus confiava nele. E ele guardou a palavra de Deus. Aí o Senhor disse para ele: guarde o que tem, para que não a tome de ti. Guarde o que tem, para que não a tome de ti. Você tem um coração. Você tem um coração. Nós temos coração. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração para não cair. Guarde o teu coração para não se apartar do Senhor. Guarde o teu coração para não entrar mágoa, ódio. Guarde o teu coração para não desejar mal a ninguém. Não receba em teu coração afronta de Satanás, afronta de pessoas usadas por Satanás para te dizer que tu é inferior, para te dizer que tu não pode, que tu não consegue, para te dizer que as portas estão fechadas diante de ti, para te dizer que você é incapaz. Diga: eu sou incapaz, mas a minha capacidade vem do alto, vem de Deus. Eu falei para ele: isso é normal. O que você não pode é se exaltar. O que você não pode é sair dos pés de Jesus, é abandonar a tua fé. Siga em frente. O Senhor vai te dar capacidade para tu ir longe. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração em meio à tua guerra. Guarde o teu coração em meio à tua peleja, à tua luta. A palavra de Deus tem que ser vivida, irmãos. A palavra de Deus, ela é santa, ela é poderosa. Ela tem que ser praticada. Tem mais 10 minutos. Aleluia, Jesus. Irmão, eu estou falando que tem mais 10 minutos, mas não foi determinado hora para mim aqui não, viu? Eu tenho liberdade, tá bom? Tá bom? Mas eu sinto no Espírito até onde eu posso ir. Glória a Deus. Vamos lá. Palavra de Cristo, ela é imperecível, irmão. A palavra é imperecível, é cheia de graça. A palavra, irmão, é
autoridade, é espiritual, é transmissora de vida eterna, é incomparável, é julgadora, é divina. A palavra de Deus está assim em Lucas 4:22. Todos falavam bem dele e se maravilharam das palavras, da graça que saía da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? As palavras de Deus estavam na boca de Jesus. E quando Jesus pregava, e quando Jesus ensinava, operava, o povo ficava impactado. De onde veio essa autoridade? De onde veio esse poder? De onde ele aprendeu isso? Porque nós não queremos aprender isso? Porque nós vamos desprezar a santa palavra de Deus? Jamais. É cheia de graça, porque Lucas 4:22 diz assim: todos falavam bem dele e se maravilhavam das palavras, da graça que saía da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? 4:32. Admirava-se do seu ensino, porque falava com autor e... João 6:63. O espírito que vivifica a carne para nada serve. A palavra que eu vos disse são espírito e... A palavra de Deus é espírito e viva. Vai combater o bom combate. Vai combater o bom combate com as portas que tu acha que está fechada. Vai combater o bom combate. Profetiza usando a palavra de Deus. Determina usando a palavra de Deus. Quebra as correntes de Satanás. Quebra as mentiras de Satanás. Quebra o engano de Satanás com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. E use a autoridade da palavra que Ele nos deu. Ele nos deu autoridade na sua palavra. Então vamos usar a autoridade que tem a palavra de Deus, e quebrar cadeias, e quebrar corrente, e viver como os heróis da fé. Viver o sobrenatural de Deus. Transmissora de vida eterna a palavra. João 6:68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Transmissora de vida eterna a palavra de Deus. Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde tu vai? Para onde tu vai? Que Deus tu vai servir? Que Deus tu vai buscar? Se só esse Deus da Bíblia aqui tem palavra de vida eterna. Se só esse Deus que você viu a demonstração do poder, se só esse Deus que agora você está ouvindo a palavra, Ele tem a vida eterna. Só Ele, só a sua palavra que fala de vida eterna, só a sua palavra que promete vida eterna. E a palavra dele é fiel e verdadeira, é espírito e é vida. Mas também ela é julgadora. A palavra é julgadora, porque João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. A palavra também ela é julgadora, porque nós estamos vivendo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos recebendo a palavra de Deus, mas nós estamos vivendo ela? Sim ou não? Não ou sim? Estamos vivendo? Então nos últimos dias a palavra será a nós que vai nos julgar, porque nós pregamos o dia todo, vamos dizer assim, o tempo todo, vamos dizer assim, nós pregamos dia após dia, nós lemos a Bíblia, ouvimos uma pregação, e nós não mudamos. Nós não mudamos. Por que não mudamos? Porque não cremos, não acreditamos. Por quê? Aí nos últimos dias a própria palavra vai ser julgada. O juiz vai dizer assim: eu falei contigo, homem, porque não se arrependeste? Eu falei contigo, mulher, porque não mudaste? Porque não renunciou? Porque não deixou? Porque não fez o que é certo? Porque não fez o que a minha palavra poderosa ensina? Porque não guardou a minha palavra? Porque não praticou a minha palavra? Agora fica reclamando de porta fechada? Tu mesmo é um impedimento para a tua porta, porque não guarda a palavra de Deus. Então dê crédito. Essa palavra que você está ouvindo hoje é que você já ouviu. Procure viver a palavra de Deus. Eu também. Senão a palavra irá nos julgar naquele dia e nos condenar, porque não vivemos ela, porque não cremos. Então guarde a palavra de Deus no coração. Não rejeite a palavra de Deus, porque ela não é abominação. Ela é espírito e é vida. Estou finalizando. Também ela é divina. Por que divina? João 14:24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus disse: quem não me ama não guarda as minhas palavras.
Se você não guarda a palavra de Deus, se não vive a palavra de Deus, e você diz que ama Jesus, é mentiroso. É mentiroso. Nós somos mentirosos se dissermos que amamos a Deus, mas rejeitamos a sua palavra, mas não vivemos a sua palavra. Somos falhos, errantes, somos. Mas temos que tentar procurar viver a palavra de Deus. Se amamos a Ele. Se não amamos a Ele, está normal. Não amamos a Ele, então não viva a palavra. Mas se ama a Jesus, viva a palavra poderosa dEle. Guarde a palavra dEle. Aleluias. Vamos lá, vamos finalizar. Falta mais 3 temas, rapidinho. Glória a Deus. Guardar a palavra. Vida eterna, já li, mas eu vou ler de novo. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Promessa. Quem guardar a palavra dele jamais verá o quê? Porque passará dessa aqui, não para pior, mas dessa aqui para melhor. Dessa aqui para a vida eterna, para a salvação, para a coroa. Guarde a palavra de Deus. Guarde a santa palavra. Consolador permanente, consolador para sempre. João 14:15. Se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro consolador para que esteja convosco para sempre. Se você ama Jesus e guarda a sua palavra, Ele vai mandar o seu Espírito Santo sobre você. Vai mandar o consolo para você. Vai mandar o consolador para você. Vai te dar o presente, o Espírito da verdade que o mundo não tem, não conhece e não pode ter. Presente de Deus, o Espírito Santo. Que lindo, que maravilha. Aleluias. Aleluias. Comunhão divina. João 14:23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará, e viemos para Ele, e nele faremos Quem guarda a palavra de Deus, o Pai e o Filho vem para Ele e faz morada dentro dele. Aí quando o Espírito Santo mora dentro do homem, a presença está no homem, aí a unção exala, aí a unção toma o ambiente, aí a unção toma o lugar. Depois que a presença está no homem, depois que a presença está no homem, vale mais um dia na tua presença do que 1000 anos longe de ti. Vale mais um dia na tua presença do que 1000 anos em outro lugar qualquer. Porque a presença de Deus exala a essência, exala o bom perfume. Que bom perfume é esse? Que essência é essa? É a unção, o poder de Deus. Se você tem um Espírito, você tem a unção. Se você não tem um Espírito, você não tem a unção. Vou dizer logo assim. Aleluia. E para ter o Espírito, guarde a palavra. Guarde a palavra. Aleluias. Revelação divina. A palavra, revelação divina. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus e o deste-me, e eles guardaram a tua palavra. O Pai deu as almas a Jesus. O Pai deu os discípulos a Jesus, e os discípulos guardou a palavra de Jesus. Nós somos discípulos e precisamos guardar a palavra de quem? Como é guardar? Como é guardar? É viver a palavra. Como é guardar? Praticar a palavra. Renunciar o que a palavra diz, renuncia. Deixar o que a palavra diz, deixa. Viver o que a palavra diz, viva. Segurança. A palavra é segurança. 1 João 2:3. E nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Precisamos guardar os mandamentos da palavra. Precisamos guardar os mandamentos de Jesus. Amor. Amor. O mandamento de Jesus é amor. Amar a Deus. Já estou cansado de saber. Eu não canso de falar. Amar a Deus acima de tudo, com todo o teu coração e tua força. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus mais do que teu pai, que tua mãe, que teu filho e tua filha. É fácil? Amar a Deus mais que teu filho? Tem que amar. Guardar os mandamentos, amar o teu próximo. Não tem uma palavra que agora eu não me recordo onde ela está. Mas você precisa amar o seu próximo. Mas você não é obrigado a amar o teu próximo que te ofende todo dia. Você não é obrigado a amar o teu próximo. Estou errado, perdão. Não é obrigado a amar. Você tem que amar. Mas você não é obrigado a conviver
com o teu próximo que te ofende dia após dia. Hoje está de boa, você perdoa. Amanhã está de boa, você perdoa 3, 4 vezes. Você perdoou e continua a mesma coisa. Você não é obrigado a viver com essa pessoa, mas você é obrigado a amar, porque é mandamento. Você vai se apartar para não se machucar, mas vai continuar amando ela, intercedendo por ela, desejando o bem para ela, para ele também. Finalizar, o último agora é o último. Acesso a Deus. A palavra não dá acesso a quem? Eu já li aqui, vou ler de novo. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas, diante de ti pus uma porta que ninguém pode. Sei que tem pouca força. Olha que coisa linda. Sei que tem pouca. Entretanto, guardar-te a minha e não negar-te o meu. Irmão, nós pode ser fraco, irmão. Nós pode ter um pouquinho só de força, irmão, mas nós não pode negar o nome dele, irmão. Nós precisamos, com essa pouca força, guardar a sua palavra, viver a sua palavra e não negar o nome dele, porque ele disse que põe uma porta aberta. Aquele anjo da igreja de Filadélfia estava enfrentando muita luta, irmão, muita peleja, e ele tinha pouca força, ele tinha pouco conhecimento. Os empresários não ajudavam eles, os ricaços não ajudavam, porque era tudo romano, perseguidor da igreja. Mas o Senhor disse assim: não se preocupe com a perseguição, não se preocupe com a sinagoga de Satanás, não se preocupe com os demônios, não se preocupe com o que te inveja, porque eu ponho diante de ti uma porta aberta. Eu ponho diante de ti uma porta aberta. Igreja, casa de oração. Igreja, casa de oração, altar e membresia. Deus pôs diante dessa igreja uma porta grande aberta. Passe por ela dando glória a Deus. Passe por ela com fé, com a chave, tomando posse da vitória. A porta física vai ser posta aqui agora. A porta física, mas não entre pela porta física, entre pela porta espiritual. Não veja uma porta que o apóstolo Hamilton, o homem, colocou. Não, veja uma porta que Deus, Espírito Santo, que está nele, que está em mim, que está em nós, voltou para nós passar. Use a sua chave, que é a fé. Passe por ela dando glória a Deus, em posse de vitória. Estou feliz. Hoje eu lutei, pelejei, como o apóstolo falou enquanto testemunho. Lutei, dificuldade, pelejei e tomei posse da minha vitória. Só não vou falar qual foi a minha vitória. O irmão Jackson viu aí hoje que eu mostrei para ele, mas eu tomei posse da minha vitória. O irmão viu, não foi? Mas eu não vou falar o que foi não, mas eu estou em posse da minha vitória. Eu mostrei para o irmão Jackson, ele estava sentadinho lá, que é a minha vitória, irmão Jackson. Em breve a tua chega, irmão. Glória a Deus. Então a porta está aberta, irmão, diante de nós. A porta está aberta, mas se tiver sem fé não passa. Aliás, passa por a fé que está dentro dessa igreja aqui hoje. Passa pela unção que está dentro da igreja aqui hoje. Se não pela tua fé, passa pela nossa fé. Que nós profetizamos que essa porta não é mais física, é porta espiritual, que o Senhor pôs aberta diante de nós. Satanás perdeu. Pisa na cabeça dele quando estiver passando nessa porta. Pisa na cabeça de Satanás, porque Satanás perdeu. As portas estão abertas. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Bem forte para Jesus.